Quando se fala em relacionamento tóxico, devemos ficar em alerta quando ocorre com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, pois o relacionamento com uma pessoa narcisista pode deixar marcas irreparáveis para o resto da vida dessa pessoa que se relaciona com o narcisista. Inclusive, é indicado procurar um profissional da área para cuidar das sequelas que é vítima de um relacionamento tóxico com uma pessoa narcisista. Esse episódio ele é baseado no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Eu vou utilizar o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais para compor este episódio. Claro, esse episódio não tem o intuito de substituir uma consulta ou uma avaliação com um especialista da área, um psiquiatra ou um psicólogo. O transtorno de personalidade narcisista tem critérios. Quem é narcisista, ele tem um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento. Tem uma necessidade de admiração e falta de empatia, que surge na vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes itens. Vamos lá? Número 1. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. Por exemplo, exagera conquistas e talentos e espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. 2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. 3. Acredita ser especial e único e pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. 4. Demanda admiração excessiva. 5. Apresenta um sentimento de possuir direitos. Por exemplo, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável, ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. 6. É explorado em relações interpessoais, quer dizer, tira vantagem de outros para atingir os próprios interesses. 7. Carece de empatia. Reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. 9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Quando a pessoa tem pelo menos 5 em diante dessas 9 características, pode-se dizer que está se lidando com uma pessoa narcisista. E a principal característica essencial do transtorno de personalidade narcisista é um padrão difuso de grandiosidade, uma necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Os indivíduos com transtorno têm um sentimento grandioso da própria importância. Superestimam de forma rotineira suas capacidades e exageram suas conquistas, com frequência parecendo pretensiosos e arrogantes. Podem tranquilamente partir do pressuposto de que os outros atribuem o mesmo valor aos seus esforços e podem surpreender-se quando o elogio que esperam e o sentimento que sentem merecer não ocorrem. Comumente, implícita nos juízos inflados das próprias conquistas está uma subestimação, que é uma desvalorização, das contribuições dos outros. Os indivíduos com transtorno da personalidade narcisista estão frequentemente preocupados com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Podem ruminar acerca de admiração e privilégios, a muitos devidos, e comparar-se
favoravelmente a pessoas famosas ou privilegiadas. As pessoas com esse transtorno creem ser superiores, especiais ou únicas e esperam que os outros as reconheçam como tal. Podem sentir que são somente compreendidos por outras pessoas especiais ou de condição elevada, e apenas com elas deve se arriscar, e apenas com elas deve se associar, podendo atribuir qualidades como únicas, perfeitas e dotadas, aquelas com quem se associam. Indivíduos com esse transtorno acreditam que suas necessidades são especiais, estão além do conhecimento das pessoas comuns. Sua própria autoestima é realçada, quer dizer, espelhada, pelo valor idealizado que conferem aqueles com quem se associam. Tendem a insistir em ser atendidos apenas por pessoas top, médico, advogados, cabeleireiros, instrutores top, ou em ser afiliados às melhores instituições, embora possam desvalorizar as credenciais daqueles que o desapontam. Indivíduos com esse transtorno geralmente exigem admiração excessiva. Sua autoestima é quase invariavelmente muito frágil. Podem estar preocupados com quão bem estão se saindo e quão favoravelmente os outros os consideram. Isso costuma assumir a forma de uma necessidade constante de atenção e admiração. Podem esperar que sua chegada seja saudada com grandes comemorações e ficam atônitos quando os outros não cobiçam seus pertences. Podem constantemente buscar elogios, em geral com muita sedução. Fica evidente nesses indivíduos uma sensação de possuir direitos por meio das expectativas irracionais de tratamento especial favorável que apresentam. Esperam ser servidos e ficam atônitos ou furiosos quando isso não acontece. Por exemplo, podem supor que não precisam aguardar em filas e que suas prioridades são tão importantes que os outros farão uma deferência a eles, irritando-se depois quando estes não os auxiliam em seu trabalho tão importante. Essa sensação de possuir direitos, combinada com falta de sensibilidade aos desejos e necessidades dos outros, pode resultar na exploração consciente ou involuntária de outras pessoas. Esperam receber qualquer coisa que desejarem ou sintam necessitar, independentemente do que isso possa significar para os outros. Por exemplo, esses indivíduos podem esperar uma grande dedicação dos outros e podem explorá-los abusivamente, sem dar importância ao impacto que esse fato pode ter em suas vidas. Tendem a formar relações de amizade ou romance somente se a outra pessoa parecer possibilitar o avanço de seus propósitos, ou então incrementar sua autoestima. Costumam usurpar privilégios especiais e recursos extraordinários que creem merecer por serem tão especiais. Indivíduos com transtorno geralmente apresentam falta de empatia e dificuldade de reconhecer os desejos, as experiências subjetivas e os sentimentos das outras pessoas. Podem pressupor que os outros estão totalmente preocupados com seu bem-estar. Tendem a discutir suas próprias preocupações de forma detalhada e prolongada, ao mesmo tempo que falham em reconhecer que os demais também têm sentimentos e necessidades. Com frequência, são desdenhosos e impacientes com os outros, que falam sobre os seus próprios problemas e preocupações. Podem não enxergar o quanto ferem os demais com seus comentários. Por exemplo, dizer exageradamente a um ex-companheiro: agora estou em relacionamento,
para toda a vida, alardear a saúde diante de alguém doente. Quando reconhecidos, as necessidades, os desejos ou os sentimentos das outras pessoas são provavelmente encarados de forma depreciativa, como sinal de fraqueza ou vulnerabilidade. Aqueles que se relacionam com indivíduos com transtorno da personalidade narcisista costumam encontrar frieza emocional e falta de interesse recíprocos. Esses indivíduos tendem a invejar os outros ou acreditar que estes os invejam. Podem ver com má vontade o sucesso ou os pertences das outras pessoas, sentindo que eles é que são os mais merecedores de tais conquistas, admiração ou privilégios. Podem desvalorizar grosseiramente as contribuições dos outros, sobretudo quando estas pessoas receberam reconhecimento ou elogio pelo que realizaram. Comportamentos arrogantes e insolentes caracterizam esses indivíduos com frequência, pois exibem esnobismo, desdém ou atitudes condescendentes. Por exemplo, um indivíduo com esse transtorno pode se queixar de grosseria ou estupidez de um garçom desajeitado ou concluir uma avaliação médica com uma apreciação condescendente do médico. A vulnerabilidade na autoestima torna os indivíduos com transtorno da personalidade narcisista muito sensíveis a feridas, relutantes de crítica ou derrota. Embora possam não evidenciar isso de forma direta, a crítica pode assustá-los, deixando neles sentimentos de humilhação, degradação, vácuo e vazio. Podem reagir com desdém, fúria ou contra-ataque desafiador. Tais evidências geralmente levam a retraimento social ou uma aparência de humildade que pode mascarar e proteger a grandiosidade. Relações interpessoais costumam ser afetadas devido a problemas resultantes da crença no merecimento de privilégios, da necessidade de admiração e da relativa desconsideração das sensibilidades dos outros. Embora ambição e confiança desmedidas possam levar a grandes conquistas, o desempenho pode ser comprometido pela intolerância a críticas ou derrotas. O desempenho no trabalho às vezes pode ser muito baixo, refletindo falta de disposição de se arriscar em situações competitivas ou em outras em que há possibilidade de derrota. Sentimentos persistentes de vergonha ou humilhação e a autocrítica acompanhante podem estar associados a retraimento social, humor deprimido, transtorno depressivo persistente, quer dizer, uma distimia, ou um transtorno depressivo maior. Portanto, quem passa num relacionamento tóxico com uma personalidade narcisista traz sérios danos emocionais, psicológicos, para uma pessoa que é vítima de um relacionamento tóxico com um narcisista. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e me siga nas redes sociais. Se fez sentido esse episódio, ajude outras pessoas a terem conhecimento sobre esse tema de transtorno da personalidade narcisista, para que ela possa se cuidar e cuidar dos outros. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.